Esse aqui seria um podcast sobre mitologia nórdica. É uma série nova que eu queria começar, porque como eu já citei mitologia grega em outros episódios e eu gosto muito da Grécia e de Roma, eu acho que o ápice da humanidade está ali nesses dois períodos. Gosto da filosofia grega, da mitologia grega, do direito e o mesmo que foi herdado por Roma, acho que eles até melhoraram muita coisa. Mas eu conheço muito pouco de mitologia nórdica, da história dos povos nórdicos, e eu queria aprender isso agora. E a ideia era ter uma série que fosse evoluindo, ia ter 3, 4 episódios. Enquanto eu aprendi, enquanto eu estudava isso, ia contando pra vocês e no fim a gente teria meio que um compilado das melhores histórias. O que acontece? Por que não vai ser um episódio sobre mitologia nórdica? Eu conhecia muito pouco sobre mitologia nórdica. O pouco que eu sabia é ouvindo letras de black metal. Eu sabia quem é Baldur, por exemplo, quem é Thor, Odin, Loki, que são mais conhecidos. Sabia o que é Helmheim, o que é Fimbulwinter. Eu gosto muito de black metal, eu ouço black metal já há uma década pelo menos, e conheço as palavras, sei ali o básico pelas letras, mas não conhecia a história, não conhecia a linha do tempo que ligava tudo. E aí, como esse interesse pela mitologia grega, é a que eu mais gosto, veio de Cavaleiro do Zodíaco quando era criança, veio de jogar God of War 1 e 2 quando era criança, eu falei, cara, eu vou fazer algo bem parecido com isso com os nórdicos. Então, God of War novo ganhou o jogo do ano, vou jogar ele. E é muito mais fácil você aprender uma coisa quando você tem um interesse por fora. Então, por exemplo, você quer aprender a Segunda Guerra Mundial, você quer aprender um período específico, vê um filme sobre aquilo só pra você saber quem são os personagens, quem são os caras. Você quer aprender a União Soviética, por exemplo, vê um filme chamado A Morte de Stalin, que é uma comédia sobre a morte de Stalin, você vai saber quem são os personagens, e depois, para estudar sobre eles, você vai ter uma noção na sua cabeça já que é mais fácil de ir preenchendo do que de criar do zero. Eu ia fazer isso com God of War, então comecei a jogar ele, e a minha tática era tudo que era citado ali, eu pesquisava. Então jogava 5 minutos, eles falavam alguma coisa, eu ia lá, pausava, pesquisava quem era, lia sobre e ia procurando referências para falar depois. O que eu tinha na minha cabeça? Loki é o grande motor da mitologia. Loki é meio que o coringa do Batman. Tudo tá indo bem, as coisas estão funcionando, cada deus tá lá de boa vivendo a sua vida. E Loki, como ele é o deus da mentira, o deus da trapaça, ele faz coisas que obrigam as pessoas a saírem dessa zona de conforto, desse status quo em que eles se colocaram, e aí as histórias vão acontecendo graças a Loki. Tem muita coisa anterior a Loki, mas o principal da mitologia acontece graças a ele. Isso deu para aprender logo no começo, então já estava de boa. E aí eu pensei, esse cara é um deus. Sendo um deus e sendo o deus da trapaça, deve ser umas coisas muito foda, deve ser umas histórias que. Porque é o que a gente tem pros gregos, a mitologia grega é muito de homens grandiosos, de heróis, batalhas épicas e tal. E eu fui estudar a mitologia nórdica esperando isso. Mas, cara, sabe aqueles canais de youtuber teen? O canal do Irmãos Neto, por exemplo, que eles pregam uma pegadinha. Que bagulho é muito falso, você assiste. É tipo, levei meu irmão pro parque de diversão e larguei ele lá. Aí o cara fica com a câmera assim na mão. Nossa, eu acho que meu irmão me deixou, hein? Será que ele me deixou mesmo? Ai, gente, eu tô preocupado. Sabe, é um bagulho mongol, porque é pra criança. E aí, quando um adulto vê, ele tem aquele negócio, caralho, como alguém acredita nisso? Como alguém leva isso a sério? Então, a mitologia nórdica é basicamente isso. Loki e Thor são os irmãos neto da mitologia. Pra vocês terem uma ideia de como isso chega, ao ponto que isso chega e por que eu decidi fazer, a primeira coisa que eu vi sendo citada lá e fui procurar é um cavalo chamado Sleipnir, que seria filho de Loki, e esse cavalo ele tem sangue de gigante e sangue de Deus. Sangue de Deus porque ele é filho de Loki, sangue de gigante porque o pai dele era gigante. Loki é a mãe de um cavalo gigante que tem sangue de Deus e sangue de gigante. Uma puta história. Imaginei na minha cabeça que seria uma história sensacional e ia dar um belo podcast. Aí eu fui tentar saber qual era a história por trás. Basicamente existia um construtor muito foda, que ele chegou para Odin e falou assim: olha, eu vou construir para você uma ponte aqui, que vai ser uma ponte imensa que 1000 construtores levariam um ano para construir. Eu vou fazê-la sozinho em um mês. Se eu não construir, você não me paga. E se eu construir, você me paga uma quantia muito maior do que
Foi combinado. Odin olhou pro cara e falou: não, beleza, um cara sozinho fazer uma ponte que 1000 construtores não fariam, por que não? Vou apostar com ele. Aí esse cara, o que ele tinha, a trama dele, imaginem isso, imaginem um vídeo dos irmãos Neto contando isso. Imagina os closes de câmera assim, e aquela mexida da mão meio que batendo figa, sabe? Imagina isso. Aí o cara chega lá e fala assim: ah, mas o que você não sabe é que eu tenho aqui o meu cavalo gigante. O meu cavalo gigante vai trazer as pedras pra mim e eu só vou montar tudo aqui igual um jogo de Lego. E ele começa a montar a ponte, aí o cavalo gigante dele traz as coisas, ele vai só montando assim, aí os deuses ficam, caralho, a gente foi enganado, hein, meu, puta, não esperava, o cara trapaceou a gente, olha que malandro. Aí chega o Loki e fala, você acha que você é mais malandro do que eu? Eu que sou o deus da trapaça, o deus da mentira? Loki, ele tinha o poder de se transformar em animais. Aí ele vai lá e se transforma em uma égua gigante, porque o cavalo gigante estava levando as pedras, ele vira uma égua gigante, seduz o cavalo gigante do cara que estava fazendo a ponte. Aí o cavalo gigante vai atrás do Loki transformado em égua. O cara que estava fazendo a ponte não consegue terminar a ponte, fica lá, nossa, não acredito, não vou conseguir terminar, meu. Loki é muito malandro mesmo. O que é isso? Aí o Loki leva o cavalo para longe. O cavalo come o Loki transformado em égua. O Loki transformado em égua fica grávido do cavalo gigante e aí nasce o filho dele, que é o Sleipnir depois. Então esse cavalo, ele é gigante, tem sangue de Deus, porque a mãe dele é Loki, o pai dele é o cavalo gigante que estava construindo a ponte. É engraçado. Vendo isso você fala, puta, é legal, os caras tinham algum senso de humor. Mas puta, cara, eu tava numa expectativa tão grande. Eu ficava ouvindo o Burzum, ficava ouvindo Darkthrone, Mayhem, essas bandas e falando, puta, essa história deve ser foda, hein? Quanta inspiração os caras tiveram, olha que letra legal. E quando você vai ouvir, é literalmente Irmãos Neto, é literalmente seduzir o cavalo do meu amigo e olha no que deu. Se existisse YouTube na época, seria isso. Uma outra história, Baldur é o cara que é sempre citado em letra de metal, sempre. Amam esse filho da puta, tem até a banda Baldur's Gate e o jogo Baldur's Gate. O Baldur ele aparece no jogo, ele é o inimigo final do Kratos e a história do Baldur é que ele não poderia morrer. Outra história foda. A premissa ela é sempre boa. A premissa, tipo, o cara que ele dava a ideia inicial, falava, ó, esse deus aqui ele não pode morrer nunca. Você falava, puta, história é legal. Só que a galera em torno dele não tinha muita imaginação, ao menos não tinha imaginação pra criar algo legal. O que acontece com o Baldur? Uma última história só pra gente encerrar. O Baldur, ele não podia morrer porque a mãe dele, que era Freya, ela fez todas as criaturas vivas prometerem que nunca fariam mal a ele. Então ela chegou pra árvore, por exemplo, pra cada árvore do mundo e falou: prometa que você nunca vai fazer mal pro meu filho. Aí a árvore prometeu. Chegou pra cada gota de água do mundo: prometa que não fará mal pro meu filho. As gotas de água prometeram. E foi fazendo assim com todas as coisas, com todas as plantas e tal. Quando o Baldur cresceu, se você tacasse uma flecha no Baldur, por exemplo, como aquela flecha era feita de uma árvore que prometeu que não faria mal a ele, a flecha não perfurava Baldur, ela batia e caía no chão. Se você tentasse afogar ele num rio, ele não morria afogado, porque cada gota d'água prometeu que não faria mal a ele. Se tentasse envenenar ele, o veneno não teria efeito, porque, entenderam, né? Tudo prometeu que não faria mal, então ele era imortal. E aí ele virou um grande guerreiro e lutava pra caralho. Puta, história boa. Essa é a história boa. Até tava. Enquanto eu li, eu falava, mano, essa vai ser o centro do podcast porque essa aqui é legal. Aí vem de novo os irmãos Neto da mitologia nórdica. Vem o Loki de novo. O Loki ele fica ali atrás da porta dando uma olhada e ele vê a Freya contando pra amiga dela assim: nossa menina, você não acredita que eu pedi pra todos os seres prometerem, mas eu não pedi pro musgo que fica na água, né? Eu não pedi pro musgo prometer. Aí a amiga dela, não, relaxa, musgo, você acha que musgo vai fazer mal? Não, tá tudo de boa. Loki ouve isso, aí liga a câmera dele, fala galerinha, aqui, vocês não sabem o que eu descobri que o Baldo, na verdade, não é tão imortal assim, vem aqui, vamos descobrir, vamos ver o que vai acontecer, curte aí, deixa o like. Aí o Loki chega com essa informação e com o humor Irmãos Neto dele, ele pega um monte de musgo e faz uma flecha de musgo. Aí a diversão da galera na época, como o Baldur era imortal, é ficar tacando coisa no Baldur nas festas que tinham. Então tinha uma festa, ó, vamos pegar uma pedra gigante e tacar no Baldur aqui porque ele não morre, vamos ver o que acontece. Aí a pedra despedaçava. Ó, vamos colocar fogo no Baldur aqui. Nossa, o Baldur não morre, da hora, o fogo apagou. A diversão da galera na época era isso.
Aí o Loki chega lá com a flecha de musgo dele, já que o musgo não prometeu que não faria mal a Baldur. Chega pro irmão do Baldur, que era cego, e fala: Ô irmão do Baldur, vem aqui, vamos tacar uma flecha no seu irmão? Aí o irmão do Baldur: Não, não posso, eu sou cego, não posso fazer isso, eu não enxergo. Não, não, eu te ajudo, relaxa. Aí imaginei aí, irmãos Neto, close assim no Loki, joinha pra câmera: Não, eu te ajudo, tá tudo de boa, eu te ajudo. Aí o irmão do Baldur fala: Ah, beleza, então acho que eu vou tacar assim. Loki vai lá, segura a mãozinha dele, põe a flecha, dá uma flechada no coração de Baldur, e como o musgo não prometeu que não faria mal, o Baldur morre e Baldur vai pro inferno, pra Helfheim. É ridículo, cara. Porra, eu sei que é mitologia, eu sei que mitologia tem essas histórias, mas, cara, nesse nível. É, só pra. Eu falei que era o último, mas um outro exemplo. Quando Baldur chega em Helfheim, que é o inferno deles, a Freya chega até Helfheim e fala: Vocês não podem liberar o meu filho? Porque ele morreu, mas ele foi traído por Loki, foi uma trapaça e tal, não dá pra vocês liberarem? Aí o gigante de Helfheim fala pra ela: Olha, eu até posso liberar, só que você vai precisar que cada criatura viva derrame uma lágrima por Baldur, pra ele poder voltar, pra mostrar que ele é querido no seu mundo. Aí ela volta e faz o mesmo, vai de lugar em lugar: dá pra você derramar uma lágrima aí, e derruba a lágrima, vai repetindo, vai repetindo. Como o Baldur era muito querido, todo mundo gostava dele, tava sendo de boa, não tinha nenhum problema. Aí ela chega pra uma velha que tava lá na estrada e fala assim: ô dona velha, dá pra você derrubar uma lágrima aí pelo meu filho, pelo Baldur, que ele morreu? E a velha fala: não vou derrubar, morreu já era. Pô, que é isso? Pô, o cara é meu filho, não dá pra você. Não, não, morreu já era. E essa velha é a única criatura que não chora. Então ela não consegue completar a tarefa. E aí ela fica triste porque o filho dela, Baldur, que era tão querido, que depois viraria letra de metal, tá morto e não vai voltar mais. Agora, para começar o podcast, eu duvido vocês acertarem quem era essa velha. Imagina o roteiro do Irmãos Neto, imagina o roteiro do Porta do Fundo. Essa é a cena extra pós-crédito. Quem será que era a velha? Quem se transformou na velha? Loki, obviamente. Não dá pra levar a sério, desculpem. É, Queria fazer uma série de mitologia nórdica, achei que ia ser uma coisa foda, que ia ser uns puta guerreiro cortando cabeça, coisa legal acontecendo, mas não dá não. Joga em God of War é bom, o jogo é bom apesar disso, eles conseguem fazer uma história legal e melhorar o que já era ruim antes, mas não vai ter série de mitologia nórdica não. Esse episódio eu vou falar de coisas extras e que não vão ter um tema específico. Tudo eu sempre faço com um roteiro e um monte de fala e livro para ser citado. Esse aqui vai ser mais de boa. 3 episódios atrás eu falei sobre o meu estágio, que eu tinha começado a fazer estágio, como foi o primeiro dia na escola e tal. Já terminei o estágio agora, já dei aula, já passou tudo isso. Falar como foi gravar o Sociedade Primitiva, que eu fiz com o Hernani. Muita gente, inclusive, chegou no canal graças a ele. Queria agradecer a todos vocês, sejam bem-vindos. E surgir mais alguma coisa, a gente vai falando durante o episódio. Volto depois da vinheta. Desculpem, mas série mitologia nórdica cancelada por enquanto. Sostina, vuol sempre lei ragione, ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fa quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fa quel che piace a me. Então, começando com o que mais atrai interesse, que as pessoas mais querem ouvir, muita gente tem essa dúvida de como é ser professor, de como é estar em sala de aula, como é dar aula, preparar e tal, como funciona uma reunião de pais, uma sala dos professores. Porque todos nós fomos alunos em algum momento da vida, faculdade ou escola, mas muito pouca gente é professor ou tem contato com eles. E caso você não tenha ouvido o podcast que eu falo sobre isso, chama Primeiro Dia de Estágio, caso você vá ouvir para ter mais contexto. Eu faço história, estou já no penúltimo período, então comecei a fazer estágio agora. E comecei a fazer estágio em escola próxima à minha casa, que é uma escola de classe baixa, baixa mesmo, sabe? Realmente as crianças não têm. As crianças e a escola não têm a menor condição, não tem um slide para você passar, não tem projeção, não tem uma sala de vídeo, não tem nada. É um giz por sala e apagador, tipo, 3 salas tem um apagador, você tem que ficar alternando quem vai usar. Então a estrutura é bem ruim.
E eu comecei a fazer estágio lá. O professor de história que eu estava acompanhando era um professor que deu aula para mim. E a gente tinha um relacionamento muito ruim quando tivemos aula, porque ele ficava com aquele papinho lá de luta de classes e tal. E a gente discutia bastante, né, por isso. Mas agora foi mais de boa, já não tocou muito nesse assunto. Nos demos até bem durante o estágio, muito mais do que eu achei que nos daríamos. Eu encerrei o último episódio falando sobre como foi o primeiro dia e qual foi a relação com os alunos e tal. Ela melhorou muito depois daquilo. Ela já foi boa, tipo, o primeiro contato foi muito bom, a maioria veio fazer pergunta, veio querer conversar, foi bem de boa. Continua assim depois. Você acaba ficando amigo de alguns alunos. E eu ainda não tinha dado aula, eu estava só no estágio de assistir, estágio de observação que chama. Então você é meio que um amigo da galera, porque o professor vai lá, passa lição, passa trabalho e tá todo mundo puto com o professor. Aí ele sai da sala e o pessoal vira pra você e fica, ó, espero que quando você der aula você não faça isso, espero que você seja mais legal, esse professor é muito chato. Então acaba tendo uma relação mais de amizade do que uma relação hierárquica. E aí, depois daquilo, o professor chegou pra mim e falou, olha, eu queria que você desse uma aula pra eles, pra já ter ideia de como é montar e dar uma aula. E o tema que ele escolheu foi resistência à escravidão. E aí passou os pontos que eu precisava falar. Da noção de escravo e precisava falar de Zumbi dos Palmares. Era obrigatório. Esse é um podcast revisionista. É óbvia a ideia que eu tenho de Zumbi dos Palmares. Eu sei que o Zumbi dos Palmares foi um grande filho da puta. Eu sei que o Zumbi dos Palmares, essa noção que todo mundo tem de que ele foi um herói do povo negro é muito mentirosa. É muito mentirosa. Inclusive tem muitos relatos de negros que fugiam pro Quilombo dos Palmares e depois queriam sair de lá e voltar para a fazenda, porque a condição de vida que eles tinham dentro do Quilombo era pior do que a que eles tinham enquanto escravizados na fazenda. Mas eu não podia falar isso, porque primeiro que o professor está assistindo a aula, então você não pode sair muito do roteiro. Segundo porque era sexta série, então sabe, as crianças não teriam muito essa noção. Aí o que eu fiz para montar a aula? Eu tentei colocar ali algumas coisas que pegassem mais na cabeça deles, que eles fossem lembrar no futuro, já que a aula no geral, data, nome, ninguém vai lembrar. Sexta série, a criança tá um pouco se fudendo. Eles vão lembrar mais conceitos ou coisas que atraiam atenção. Então é isso que eu tentei fazer. Na condição de escravo, o que o professor queria que eu fizesse era dar aula explicando que o negro estava na condição de escravo, como ele era oprimido e tal, está na condição de escravo. Dava pra fazer isso. E não seria nada errado historicamente. Só que eu não queria deixar essa ideia de que o escravo é sempre negro, porque isso é ruim para os dois lados. É ruim pro negro que segue sendo visto como escravo, numa posição de submissão e ninguém quer isso. E é ruim pro branco, porque fica aquela sensação de que ó, você é um filho da puta. Se você é branco, você tá nessa aula assistindo essa aula e é branco, saiba que um antepassado seu espancava negro e a culpa é toda sua. E você vê que as crianças ficam mal quando você fala isso, quando você diz que os brancos faziam tal coisa e as crianças brancas na sala se sentem mal e é claro isso. Então o que eu fiz? O ator que faz o Thor, ele tem ascendência eslava, que faz o Thor nos Vingadores, né? Nem percebi que teria essa ligação com o que eu já falei antes da mitologia, mas enfim, o ator dos Vingadores que faz o Thor tem ascendência eslava. E aí eu comecei a aula falando, vocês já assistiram Vingadores aqui? E as crianças, já assisti, já assisti. A criança gosta de falar, gosta de interagir, então isso é muito bom. E aí a maioria disse que já tinha assistido, eu falei sobre o filme, vocês gostaram, como foi? E a maioria respondeu positivamente, então já começou muito bem. Aí depois disso que eu fazia, eu falava assim, olha, me digam palavras que vocês têm que possam ser relacionadas ao Thor. E aí colocava lá Thor e um espaço na lousa, e eles iam falando, ele é Deus, ele é trovão, ele é lindo, é alto, e colocando. E no filme falava, vocês acham que eu posso colocar aqui escravo? Escravo é uma palavra que remete ao Thor, que lembra o Thor, ou não? E aí a reação de todo mundo, não, jamais, ele é branco, como... Ele é branco, ele não pode ser escravo, não dá. E aí eu começava a aula com isso, porque a condição de escravo eu liguei de uma forma assim. Ok, o Thor, ele descende de um povo, não o Thor, mas o ator que faz o Thor, ele descende de um povo chamado eslavo. Eslavo em inglês se pronuncia Slav, a escrever na lousa, S-L-A-V. Esse é o povo dele. Alguém que sabe falar escravo em inglês,
E aí, cada sala geralmente tinha uma criança lá que fazia curso, alguma coisa sabia, e aí respondia, acho que é slave, né? Exatamente, slave. Essa palavra aqui, que fala sobre o povo do Thor, Slav, se você colocar um E na frente, vira escravo. Slav vira slave. Em português também, essas palavras têm uma origem parecida. Em português, se a gente pegar o eslavo, tirar o L e trocar por CR, vira escravo. Você não acha que isso é engraçado? Então, nossa, mas por que será que isso acontece e tal? Isso acontece porque o povo que o Thor descende, o povo eslavo, é o povo que mais foi escravizado na história da humanidade. Ninguém foi escravo por mais tempo, foi tratado como escravo por mais senhores diferentes do que o povo eslavo. E aí eu explicava o contexto em que se dava a escravidão no passado, como a escravidão era uma coisa mais de guerra, você vencia um povo e aquele povo era seu escravo durante um período de tempo, explicava isso. E aí, como tinha uma ligação inicial com Vingadores, que criança gosta de super-herói, eles prestavam muita atenção e tipo, ficavam, nossa, então, que legal, Vingadores, sabe? Ter essa ligação inicial com Vingadores fazia com que essa primeira parte da aula funcionasse. E aí expliquei como foi evoluindo e falei assim, mas a gente não pode esquecer uma coisa, todo mundo falou que o Thor hoje não pode ser chamado de escravo. Se ele não pode ser chamado de escravo porque ele é branco, mas o povo de onde ele descende já foi escravo, isso quer dizer que ser escravo é uma condição, que você está escravo. Você é escravizado e é escravo naquele período em que você é escravizado. Se o povo do Thor já deixou de ser escravo, a gente também tem que entender que o negro não tem mais a condição de escravo sobre ele. E aí, fazendo isso, a gente tira a imagem do aluno negro que se vê inferiorizado, que é ruim para dar aula sobre o assunto, e tira a imagem do aluno branco que fala, não, mas então o meu povo aqui é o povo opressor que ataca todo mundo, e ele entende que escravidão é uma coisa muito mais complexa. E claro que eu não entrei no assunto, não dá para falar de revisionismo para criança, porque elas não entenderiam, mas ao mesmo tempo que o professor achou uma coisa legal, porque desconstruiu o conceito, o professor ama essa ideia de desconstrução, eles amam essa palavra, ao mesmo tempo que desconstruiu o conceito de escravo, também mostrou para os alunos uma coisa que provavelmente eles vão lembrar daqui a um tempo, porque tocou numa coisa mais pessoal deles. E o resto da aula, infelizmente, teve que ser aula no padrão MEC, falar como era o tráfico negreiro para cá para o Brasil, como eles viviam na senzala, colocar Zumbi dos Palmares, o que eu tentei fazer como ele era obrigatório, o Zumbi dos Palmares era essencial para a aula, porque o professor pediu, eu falei do Quilombo dos Palmares e deixei o zumbi meio de lado. E aí o primeiro líder do Quilombo dos Palmares é um cara chamado Ganga Zumba. O Ganga Zumba ele criou ali um modelo de quilombo que ele era muito severo, ele punia muito as pessoas. O zumbi herdou isso do Ganga Zumba, inclusive. Então ele falava assim, olha, se você está na fazenda e você rouba alguma coisa da casa grande, você vai ser espancado, porque o cara pagou pelo escravo. O escravo era caro, o escravo custava 300 mil reais em dinheiro atualizado hoje em dia. Então era um investimento caro. Ele não podia matar o escravo, ele tinha que punir ele, bater e tal. E o Ganga Zumba vai punir mais ainda. Fala, não, se você roubou, você vai ser preso, você vai ser torturado, vai ser morto, você vai ser expulso do quilombo e vai ser largado pra morrer sozinho. Então era muito severo. Por isso começaram a ter essas fugas. Aí eu contei a história de Ganga Zumba, deixei essa carga mais pesada em cima do Ganga Zumba. O professor não interrompeu, aceitou de boa. Depois eu falei, o zumbi veio depois dele. O que realmente aconteceu foi que o Ganga Zumba fez um acordo com os portugueses que todos os escravos que já estavam no Quilombo dos Palmares, todos os escravos que nascessem no Quilombo dos Palmares, seriam livres, eles já teriam a liberdade garantida. Mas eles não poderiam aceitar escravos novos. Quando um cara fugisse e chegasse no Quilombo para fazer parte, não podia ser aceito, e aí os portugueses deixariam eles viver de boa. Caso isso não acontecesse, os portugueses iam continuar atacando o Quilombo. Ganga Zumba aceitou, o zumbi, que era um rival do Ganga Zumba pelo controle do Quilombo, usou isso para fazer uma propaganda de, olha, ele tá dando as costas ao nosso povo, ele não quer que mais negros se juntem a nós, ele é um traidor e tal. E aí ele conseguiu tirar o Ganga Zumba do poder, o zumbi virou líder, só que ele foi muito pior, ele chegou no poder, é o exemplo que a gente deu do Che Guevara, no episódio sobre Che Guevara, o cara chegou no poder e tacou foda-se, piorou muito a situação das pessoas que viviam lá, tanto que foi derrotado depois sem ter muito apoio, porque as pessoas não queriam mais dar a vida a ele como davam a Ganga Zumba no passado, quando o Quilombo durou mais tempo. Eu tinha que explicar isso para uma criança de sexta série
mas sem tocar muito no assunto revisionismo. Então, coloquei a carga mais pesada sobre o Ganga Zumba, e aí sobre o zumbi eu deixei mais de boa e mais tipo. Ele foi o cara que veio depois, ele também tinha umas ideias que hoje seriam mal vistas, expliquei como acontecia, mas fui bem curto no zumbi, eu não queria criar a noção nas crianças de que zumbi é um herói e que zumbi tem que ser louvado e tem que ser amado, porque não é assim, A ideia é que no futuro, quando eles estudarem história a fundo, eles não tenham essa noção criada na cabeça deles, que é a noção que muita gente tem, de que existem os heróis e os vilões, e a gente tem sempre que amar os heróis e odiar os vilões. Pessoas têm camadas diferentes de bondade e de maldade, eu tentei deixar isso bem claro pra eles. E aí, encerrei a aula pouco depois disso, tinha perguntas e tal. Foi muito bom, cara, muito bom. Enquanto eu escrevia, pra fazer um podcast, eu já escrevi um roteiro absurdo de 20 páginas. Pra fazer a aula foi pior ainda. Eu comecei a escrever o que eu tinha que escrever na lousa, o que eu tinha que falar. E deu muita coisa, cara. Deu muita coisa. Aí eu falei, puta, eu vou ter que cortar isso. Não dá pra eu levar um livro de folha sulfite pra sala e ficar lendo lá. Então cortei o máximo possível, deixei só as palavras-chave, o que seria escrito na lousa. E aí deu 4 páginas, eu ia só olhando pra não deixar nada passar. Deu muito certo. A participação dos alunos muito boa. No fim eu pedi pra eles escreverem o que eles tinham entendido. Todos escreveram bem o que eu tentei passar. Foi ótimo nisso. Eu até pedi para escreverem o que acharam da aula. Em uma das salas só, a última sala que eu fui, que eles acharam da aula e que dica eles davam, porque eu estava começando e tal. E até esse feedback de aluno foi bom, porque eu falei, escreve num papel sem nome, sem nenhuma informação, não quero saber quem foi a pessoa que escreveu, até porque eu não conheço o nome da maioria de vocês. Eu realmente quero que sejam sinceros e ter a opinião de como foi. Só que criança é bem filho da puta na maioria das vezes, então eu tava numa expectativa de que ia ser xingado pra caralho, assim, não, foi uma merda e tal, e foi muito bom. Separei alguns aqui pra ler, não vou dar pra ler tudo, mas eu só vou ler alguns pra vocês terem ideia de como foram os textos deles e como foi a aula no geral. Se tiver alguma mudança de áudio a partir daqui, é porque eu tive que levantar pra ir lá pegar as folhas e mexer no microfone, então se estiver diferente é por isso. Vou ler aqui algumas das folhas que eles escreveram. São crianças de sexta série, tá bom? É mal escrito por isso, mas tem uma noção de como foi o outro lado, como foi o feedback. Uma delas é: eu achei a aula interessante. Eu aprendi que a capoeira era usada como instrumento de luta e os portugueses achavam que era dança, só que era usada para a fuga deles. Eu gosto de capoeira, quero praticar capoeira, achei a história legal. Um outro: bom, na minha opinião, sua explicação estava perfeita, mesmo não conseguindo entender algumas coisas, por causa que talvez o senhor estivesse um pouco nervoso e falando um pouco rápido. Mas parabéns, você será um ótimo professor, gostei muito, foi uma aula muito boa. Mais um: na minha opinião, você explica muito bem, mas só acho que em questão de escrever na lousa precisa melhorar um pouco, mas em questão de explicar tá ótimo, porque se fosse eu não ia saber falar nada. Por exemplo, quando vou fazer um seminário, sempre sai uma merda. Mas você tenho certeza que vai ser um ótimo professor de história, a sua explicação é perfeita. Então, foi elogiado no geral. Isso da lousa foi meio zoado mesmo, porque eu não sei escrever em lousa, você não aprende isso na faculdade. Você não aprende a dividir lousa e ter uma letra bonita e tal. Então isso me fudeu um pouco e eu ficava fazendo. Vou explicar pra vocês como era a divisão da África, e fazia um mapa da África e tomava metade da lousa e depois quando eu escrever não tinha como fazer sem apagar o mapa. Essa parte foi meio zoada. Mas isso da explicação me deixou feliz pra caralho, porque falar num podcast, falar pra vocês que estão ouvindo, já é meio difícil. Se você tentar ficar falando sozinho durante uma hora, você vê que ter ideias e fazer as coisas fluírem é meio difícil. Falar deixando as coisas entendíveis, explicando algo, é mais difícil ainda. E fazer isso pra crianças, pra gente que, sabe, o cara não tem muita noção do que você está explicando, ele não sabe o que é uma colonização. Tudo você tem que deixar mais simples, você tem que dar a noção geral sem entrar muito em detalhes. Fazer isso foi foda. Montar a aula foi foda e essa reação foi muito boa. Fiquei muito feliz de verdade. Quando eu comecei a faculdade, a minha ideia era dar aula para ensino médio, porque eu gosto mais de ensino médio, pode falar mais e tal. Mas gostei tanto de dar aula para criança, cara, que eu tô pensando muito em mudar, dar aula pra quarta, quinta série e seguir nisso, porque realmente a reação é muito boa.
Coisas ruins agora, né? Já falei a parte boa, fiquei feliz, terminei o estágio muito bem. Quando eu fizer do ensino médio, o estágio do ensino médio ano que vem, também conto como foi e qual foi a diferença. Coisas ruins agora. Reunião de pais é uma coisa horrível, cara. É horrível. Eu não sei qual é a sua relação com o seu pai quanto à escola. Se ele ia na reunião, se ele se preocupava com a sua matéria e tal. Mas nessa escola que eu tô, a maioria não se preocupa. Então chega um aluno lá, por exemplo, que não sabe ler. O maluco tá na sétima série e não sabe ler. E o pai fica muito bravo com o professor por o filho dele não saber ler. E fica revoltado. Como assim ele não sabe ler? A pessoa fala, ó, ele tá na sala, ele tem dificuldade, eu tento passar a lição pra ele passar alguma atividade, mas ele não segue, não tem nada que eu possa fazer, se você quiser me ajudar nisso também. E os caras ficam muito putos. Não, é absurdo, você é professor, você tem que ensinar ele a ler, como assim não sabe ler? É a sua função. E o resultado disso é que os professores eles ficam alheios ao desenvolvimento do aluno, e isso é uma coisa que assusta um pouco. Por exemplo, eles foram fazer um passeio para o Sesc Itaquera, aqui em São Paulo. Esse passeio, eles já saíram de lá, crianças de sétima série, eles têm 13 anos, saíram de lá dizendo que era para levar mais de uma roupa, que era para levar tipo uma calça diferente, uma camisa diferente. Porque quando eles estivessem no Sesc, eles iam roubar as pessoas lá e quando eles roubassem as pessoas, eles poderiam trocar de roupa e seguir no Sesc normal e o segurança não ia achar eles. E isso era discutido na sala, tipo, tava na sala assistindo a aula, o professor explicando como ia ser o passeio, os alunos falando alto. Ou leva 3 camisas em que a gente pode roubar 2 vezes e ficar depois lá e ninguém vai falar nada. E o professor ignorando, cara, ignorando, tipo, ah não, como eu tava dizendo, o passeio vai ser tal dia. Cara, isso me deixou puto de uma forma. E a parte boa é que era uma minoria na sala, não era todo mundo, né? Era tipo 5 moleques numa sala de 40 pessoas. E eles se fuderam muito porque eles foram com essa ideia de que eu chegar lá e roubar todo mundo. Foram roubar um chinelo de um cara. E aí pegaram o chinelo, deixaram tipo as bolsas dele num lugar, num quiosque. Pegaram o chinelo do cara, levaram e colocaram dentro da bolsa nesse quiosque. E na bolsa tava o celular dele, tava todas as roupas que eles iam usar e tal. Só que o cara que eles roubaram o chinelo percebeu. Você queria roubar alguém em Itaquera, vamos falar a verdade, roubar alguém em Itaquera na casa do Corinthians, tem que ter uma experiência foda. Não dá pra você ter 13 anos de idade. Aí foram lá, o cara percebeu que eles tinham roubado e tinham levado pra lá. E aí quando eles saíram depois pra ir pra piscina, o cara foi lá e roubou a bolsa de todo mundo. Então, tipo, roubaram um chinelo e o cara levou o chinelo e mais 5 bolsas com 5 celulares e 5 roupas. Teve todo mundo que voltar sem nada e chorando no ônibus. E foi uma imagem linda, cara. Puta, bandido tem que se fuder sempre quando acontece isso. Nesse momento eu fiquei feliz porque você vai sair tipo no final de ano da escola e a sua preocupação é roubar a gente, sabe? A escola vai te dar um passeio pra você ir num parque aquático. Na minha época de escola a gente ia pra zoológico, pra planetário, sabe? Uns puta bagulho zoado. O cara vai pra um parque aquático na escola e a preocupação dele é roubar um chinelo da Adidas. Tem que se fuder mesmo, eu fiquei feliz que voltaram sem nada, espero que aprendam com isso no futuro. Então, enfim, eu saí muito do assunto, né? Mas reunião de pais é um problema por isso. E a grande maioria dos professores não gosta de fazer reunião de pais. A sala dos professores, uma outra coisa também interessante, eu imaginava que os professores eles eram uns puta cara sério, que sentavam lá e ficavam conversando, e nossa, hoje minha aula eu fiz tal coisa, eu passei tal. Mas não, cara, zoação pro futebol, sabe? Uns caras normal, zoa pro futebol, zoa porque o time perdeu, ficar vendo meme na internet. Uma coisa que me deixou meio triste disso também é que a gente tem essa noção, e eu já falei muitas vezes contra isso, até gravando com o Hernani eu citei de novo. A gente tem essa noção de que o cara que é formado em uma área, ele é inteligente porque ele tem aquele diploma. Ah, o cara ele é um professor de português, um professor de história, ele conhece muito porque ele tem esse diploma. Não é. Tem muito cara burro que se forma porque vai lá e faz 15 DPs e consegue passar. O que aconteceu enquanto eu estava lá, já nos últimos dias, é que tem uma professora de matemática que ela é evangélica fervorosa, sabe? De só falar de igreja o tempo todo. E ela disse que viu no Facebook dela uma denúncia de que as crianças que estavam nascendo nos Estados Unidos, quando elas saíam do hospital, o governo implantava um chip na cabeça delas, que esse chip no futuro seria usado para implantar a nova ordem mundial, porque eles iam ativar lá um programa de computador que ia controlar a cabeça de todo mundo e que já estava acontecendo nos Estados Unidos e
toda criança que saía do hospital já estava com chip implantado e as pessoas não podiam fazer nada porque a mídia estava comprada para esconder isso. Quando ela falou isso eu pensei, puta, a mulher deve ter visto, ela já é um pouco mais velha, né? Eu falei, puta, ela deve ter visto lá na página contra a nova ordem mundial e aqueles vídeos exagerado, sensacionalista pra caralho, acreditou, mas beleza, o pessoal vai explicar pra ela que não é isso, vai ficar de boa. Mas a reação de todo mundo foi acreditar. De todo mundo. E era uma sala com 12, 13 professores. E a maioria era jovem. Tinha, sei lá, 25 a 35 anos. E todos, nossa, isso aconteceu sério. Nossa, e o pior é que a gente não vê falar isso na TV, né? Eles sempre escondem. Não, mas certeza, esse cara, esse Trump, quando ele entrou, eu sabia que não ia prestar, eu sabia. Nunca imaginei que ele ia colocar chip na cabeça de bebê, né? Isso aí é muito baixo, mas sabia que ele ia fazer isso. Esse Trump é muito malvado, ele é igual ao Bolsonaro americano. Cara, e eu ficava ouvindo. Depois eu falei pra ela, eu falei, olha, a senhora viu isso na internet? Ah não, vi numa página lá. Eu falei, é porque tem muita notícia falsa na internet, né? Tem muita fake news, né? Tem que dar uma olhada. Ela, não, mas essa página só posta a verdade, eu tenho certeza. E ter essa reação. Puta, eu passando um carro de laranja na rua, vou ter que pausar de novo. Mas ter essa reação dos professores de acreditar em algo tão claramente falso é algo que meio que me deixou assustado no começo, porque eu falei, acho que eu não. A minha teoria de que eu falava que nem todo professor é um cara instruído e preparado é real. Pronto, passou o carro da laranja, agora a gente pode seguir. Então na escola foi isso. Dei a aula, completei o estágio assistindo, dei a aula em 3 salas diferentes, foi tudo muito bom, muito melhor do que imaginei que seria. Se alguém tiver alguma dúvida específica sobre como foi, como eu passei quase um mês lá, pode fazer nos comentários ou pode mandar e-mail ou mensagem que eu comento novamente no futuro. Mas acho que o principal foi isso. Aí outra coisa que aconteceu essa semana também foi aquele vídeo sobre o que é masculinidade, ele teve um alcance que eu não imaginava que teria, porque uma boa parte dele foi falando de política, foi falando de fascismo. E isso não é um assunto muito bem aceito. E aí eu divulguei aquele vídeo fora do nosso grupo aqui, do nosso meio. Divulguei em página de Facebook, aqueles grupos, grupo da Real, grupo Migtal e tal, pra ver qual seria a reação. E já esperando que ia ter uns caras tipo, ó, foi legal, mas eu acho essa segunda parte aqui não foi tão boa, não devia falar isso, não concordo. E isso não aconteceu, foi muito boa. A gente tá agora com 500 views lá, 475, tem 5 vezes mais views no vídeo do que tem inscritos no canal. Esse tipo de coisa eu não estava esperando. E um feedback positivo. Muita gente falando, muito bom, eu nunca tinha pensado muito sobre isso, fez rever coisas aqui da minha vida. E essa foi a intenção de gravar aquilo. Foi fazer o cara que está ouvindo pensar em como ele está levando as coisas e o que precisa ser mudado e o que ele pode fazer para mudar. A única crítica que teve foi até de um amigo meu que me falou, não foi no canal direto. Foi uma parte no final onde eu falava sobre por que eu achava que a gente não pode ficar culpando a mulher o tempo todo e que a mulher não é a única responsável por isso. Não foi uma defesa de, não, coitadinha, são todas princesas e não. Eu tenho plena noção disso que a imensa maioria não presta. O que eu quis dizer ali, depois eu vou fazer um podcast falando especialmente sobre o feminino. Assim como a masculinidade está perdida, a feminilidade também está perdida, a gente vai tratar assim como tratou lá com mais termos técnicos e tudo mais explicado. Mas só para adiantar isso um pouco, imagina que todas as mulheres do mundo, do nada, do dia pra noite, viraram umas puta caminhoneira fã de Maria Gadu com bigode com pelo no braço. Imagina que isso aconteceu. Vão existir ali uma minoria, sabe, um 5%, 3% que não tem isso, que continuam tendo traços femininos, continuam se parecendo mulheres, agindo como mulheres. Você, que é homem e tá ouvindo, você ia aceitar essa bigoduda que tá querendo namorar você feminista? Ou você ia atrás desses 5% de mulheres que se mantêm femininas? Porque aquilo que te atrai biologicamente, aquilo que ainda que você fique, não, mas eu não tenho muito problema, você vai sentir atração por aquilo, não adianta, não tem nada que você possa fazer para impedir. O que você ia buscar? Você ia aceitar traços masculinos nas mulheres ou você ia buscar a minoria que tem traços femininos e mantém isso? É óbvio que você ia atrás do segundo grupo. O que eu acho que acontece com a mulher moderna é isso. Eu acho que como o homem moderno ele está cada vez mais feminino, cada vez mais feminilizado,
os poucos que mantêm traços masculinos, eles atraem muito mais atenção. O problema é que esses traços masculinos, eles não são homogêneos, eles não são traços bons. São traços que podem ser bons e podem ser ruins. Ter coragem, por exemplo, pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. Ser alguém que sabe se impor fisicamente pode ser usado para o bem, para o desenvolvimento, ou pode ser usado para o mal, para a violência desnecessária. Então, como esses traços eles não são homogêneos, eles não são bons ou ruins, eles podem ser usados de qualquer forma. A mulher moderna, quando ela vai buscar ir numa balada e pegar o primeiro cara bombado da balada e transar com ele no banheiro, a razão de fazer isso é buscar aqueles traços masculinos que estão perdidos. Ela tem a opção de ficar lá no Tinder falando com o cara sobre o novo jogo do Zelda, ou tem a opção de buscar coisas que biologicamente a atraem, e aí se coloca nessa situação ruim porque foi levada a isso. Claro que não tem coitadinho, não é coitada, não tinha outra opção e tal. Não, não é isso, a noção não é essa, a noção é a culpa tem que ser dividida. Se você não faz nada para ser desejável, se você não faz nada para ser admirável, você não pode cobrar que pessoas te admirem, que pessoas te desejem, e também é culpa sua, você também é parte do problema, caso você não tente mudar nada. É isso, não é uma defesa de mulher, é defesa mangina. São todas princesas, são todas lindas, não vamos falar isso. Não é isso, não é isso. O que eu disse ali foi nesse sentido. Se o homem está cada vez mais feminino, a mulher vai buscar traços masculinos numa porcentagem de homens que pode não prestar. Se a mulher estivesse cada vez mais masculina, como está ficando, o homem vai buscar traços mais femininos numa porcentagem de mulher que pode não prestar. Por isso tem tanto adolescente tendo web namorada. Fica lá mandando skin do LOL pra menina, porque ela tira foto fazendo biquinho e porque ela é bonitinha, tem foto bonitinha. Ele fica apaixonado e fica, nossa, olha que maravilhosa, é uma mulher de verdade. Pra menina de 14 anos que joga LOL com ele, porque ela tem um traço feminino que a grande maioria das mulheres que são empoderadas, são especiais, não tem. É mais nesse ponto. Voltando ao podcast. Ele teve uma aceitação muito boa, que eu não esperava. Chegamos a 100 ouvintes. Há 2 episódios atrás eu agradeci por ter 25. No último eu agradeci por ter 50. E agora já temos 100. 112 enquanto tô gravando. E tá crescendo demais, cara. Puta, o problema é que pelo conteúdo que a gente traz aqui, a chance disso acabar é grande. E eu tomei um flag já naquele primeiro vídeo de masculinidade, que não foi um flag direto, não foi tipo o YouTube falando, não, vamos tirar seu vídeo do ar. Foi um flag de um e-mail automático falando que eles receberam uma denúncia sobre o vídeo, que ele foi analisado e que eles entendem que o conteúdo do vídeo não é ofensivo, porque, como eu falei, de uma forma histórica, mostrando datas e tal, o conteúdo não é ofensivo, mas ele tem potencial de atrair pessoas ofensivas. Então ele é meio tipo, fica de olho no comentário, porque se alguém comentar alguma coisa, pode pegar mal pro seu canal. Então, extremistas podem chegar ao seu canal, hein? Tenha cuidado. Se eles imaginassem que os extremistas é justamente meu público, é quem eu quero que chegue aqui, porque não são extremistas, são pessoas que veem o outro lado, que não aceitam tudo que é enfiado na goela deles e fica lá, feminismo é maravilhoso, eu sou um homem moderno, minha namorada vai pra balada com 3 amigos dela, mas não tem problema nenhum, porque eu confio no meu taco. Se entendessem que esse é o meu público e isso que eles veem como extremistas é justamente quem eu quero chegar, o vídeo teria saído do ar. Como não entenderam, foi mais um aviso, foi mais a gente tá de olho, toma cuidado aí e por enquanto continua, eu espero que dure mais tempo. Eu já tinha um podcast antes chamado Into the Void. Into the Void é um termo do Nietzsche, Into the Void significa dentro do abismo. O Nietzsche ele diz que, não assim falava Zaratustra, inclusive eu acho que ele fala, que se você olha para o abismo durante muito tempo, o abismo pode olhar de volta para você. Ou seja, a curiosidade sobre algo, buscar mais sobre algo, mostra que existe uma predisposição àquilo. E quando existe a predisposição, você pode ser cativado, pode ser dominado por aquela predisposição e ela se tornar desejo. Digamos que você tá mal, tá tipo triste, não tá em depressão, mas você tá triste, as coisas não estão fazendo muito sentido. Aí você desenvolve uma fixação sobre suicídio. Você começa a ver filmes sobre suicídio, ouvir música sobre suicídio, começa a ver imagem, procurar tal. É uma dúvida. Não quer dizer que você queira o suicídio, não quer dizer que você busque aquilo. É só uma curiosidade, é só não quero saber como é. Essa noção de que se você olha para o abismo pode olhar para você, é dizendo, olha, se você passar tempo demais dedicando a sua vida àquilo,
namorando aquilo, pode chegar um momento que aquilo vai olhar de volta pra você e vai te pegar. E aí você vai estar lá vendo uma lista com os 50 melhores métodos de suicídio e do nada você vai falar, cara, eu acho que não é tão ruim, hein? Puta, podia tentar um desses aqui, acho que não teria muito problema. É essa noção do Nietzsche. Essa noção que eu coloquei no podcast antigo, Into the Void. Depois eu fui entender que isso funciona das duas formas. Que a inspiração ela também pode ser boa. Se você tem inspiração em alguém grandioso, alguém que você admira, por qualquer questão, porque você acha que o cara é inteligente, você acha que o cara é legal, que o cara fez algo bom, que ele se portava bem, não precisa ser, sei lá, o Al Pacino, não precisa ser um cara dessa forma, pode ser o seu pai, pode ser o cara que te deu o primeiro emprego, te ensinou a fazer coisas, um professor seu que falava bem, sabe? Você tem uma inspiração boa, você olhar para um abismo olhando algo bom, também pode olhar de volta para você e te inspirar ao chegar àquele nível. Eu entendi depois que funciona das duas formas. Quando eu fiz o primeiro podcast, o Into the Void, eu dei esse nome porque eu não percebia isso. E o Into the Void ele era um podcast muito depressivo, porque eu tava zoado na época, eu tava muito mal. E eu gravei 3 episódios, e os 3 eram coisas tipo, episódio 1, desista dos seus sonhos, episódio 2, sabe, tinham 40 minutos, 35 minutos, e era triste, tipo, ah, cara, não aguento mais e tal, e gravei aqueles episódios, ele teve poucos ouvintes até hoje. Eu vi um cara nesse canal falar, ah, eu ouvi seu podcast antigo, tô feliz de encontrar isso. Não imaginava que isso aconteceria, porque pouca gente ouvia, mas ele tá lá até hoje, se você quiser procurar. Se precisar Into the Void no YouTube, você consegue achar. Qualidade horrível, áudio ruim, mas é sincero, é honesto, então o conteúdo pode atrair bastante gente. Quando eu gravava esse podcast, eu também tinha um feedback, mas era um feedback pesado, porque como ele era sobre depressão, sobre niilismo, recebi e-mail de gente tipo, ó, cara, eu tô há 3 meses sem sair de casa, já tô quase desistindo de tudo, só não me matei ainda porque eu tô ouvindo seu podcast, mas tá cada vez mais difícil e não sei o que fazer. Responde aí o que você acha sobre no próximo episódio. Eu parei de gravar ele por isso, porque começou a ser uma carga muito forte, e quando é uma coisa que tá pra você, você sente daquela forma, não tem problema, porque você consegue lidar, você consegue entender como tudo acontece. Mas quando pessoas passam a depender do que você tá falando em um lugar, é difícil. E aí aquele podcast acabou por isso. Vai continuar no ar, eu não ouço mais porque traz lembranças ruins, mas ele continua no ar, caso alguém queira ouvir no futuro. E o feedback nele sempre era pesado. Nesse aqui, tá sendo algo bom, tá sendo gente falando, ó, isso me ajudou, cara. Puta, eu vi esse episódio, isso me ajudou muito, me fez rever as coisas. Ter isso, depois de ter uma coisa tão pesada no último podcast que eu fiz, é legal. É algo que, sabe, te deixa alegre, te dá vontade de gravar. Tô gravando isso aqui numa sexta-feira, 3 horas da tarde, tendo que deixar a casa inteira fechada, porque tem barulho na rua, suando pra falar, mas feliz porque eu sei que tem um público que vai chegar a pessoas e isso é muito bom. Eu gravei com o Hernani, e muita gente que veio pra cá ouviu a entrevista com o Hernani. É a entrevista com o pior áudio possível, se você for ouvir, fique avisado que o áudio tá muito ruim, muito ruim. É um episódio chamado Alô 20, William Menefrego Podcast, Matheus Mol sobre Encantador de Cavalos. Ele foi dividido em 2 partes. A minha parte com ele eu falo sobre doutrinação na faculdade, sobre perseguição sofrida na faculdade. Áudio horrível, porque eu gravei aquilo antes de ter o meu podcast, foi aquilo que me motivou a fazer o podcast. Então eu gravei, tipo, telefone, sabe? Segurando o telefone no Skype e falando como se fosse uma ligação. E aí fica tudo abafado, não dá pra ouvir. Mas o conteúdo tá legal até. Quando eu fiz ele, eu até enchi muito o saco do Hernani, porque eu fiquei, tipo, mandando mensagem pra ele, cara, você acha que ficou muito ruim? Pô, se você quiser, você não precisa postar não, hein, cara. Nossa, acho que tá horrível. Acho que todo mundo vai odiar e tal. Fiquei muito chato com isso. Porque quando eu era criança, eu tinha algum problema que eu não sei qual é até hoje, mas era foda na época, que eu ficava imaginando tudo o que ia acontecer e tentando calcular todas as opções possíveis. Então eu acordava num sábado, minha mãe falava, ah, vai lá comprar pão. Eu saía de casa, eu levava tipo 3 minutos até a padaria, eu ia o tempo todo imaginando qual seria a minha interação para comprar pão. Então eu saía de casa e falava, beleza, eu vou chegar lá, vai ter atendente. Eu vou falar, bom dia, quero R$1 de pão. Mas não, R$1 de pão tá errado, eu devia falar R$1 de pães. Só que ela pode achar que eu sou muito metido em falar o plural, porque ninguém fala o plural. E se eu falar bom dia e tiver 3 pessoas, eu falo bom dia pra cada um, ou eu falo bom dia pessoal? Puta, pessoal, ninguém fala pessoal. Será que eu falo bom dia galera? Ou eu falo e aí galera? Se eu falar isso ninguém responder. E se eu falar alguém responder
bom dia, como você tá? Como eu vou falar que eu tô? Sabe, eu ficava tentando criar na minha cabeça todas as possibilidades possíveis, imaginando o que eu ia falar, e quando eu chegava era um bagulho travado, eu ficava tipo, oi, tudo bem, eu quero pão, e tacava o dinheiro no balcão, porque eu não conseguia agir naturalmente. Hoje isso acabou, hoje acontece muito pouco, eu ainda tenho muito negócio de ficar roteirizando e pensando o que eu vou falar antes, mas é mais controlado. E quando eu gravei com o Wilton, o Todo Dia Podcast, aquela entrevista, o clima era muito de boa, era tipo, acordou lá no Japão, ligou o Skype, aí, tá, vamos falar agora? Não, vamos. Aí esperou um tempo, foi lá comer, a gente foi falando, e às vezes eu falava, puta, eu falei essa parte errada, deixa eu corrigir aqui, aí corrigia depois. Então foi mais de boa, porque tinha mais tempo, e aí foi uma gravação de tipo 3 horas, que virou um áudio final de 1h30, 1h40. Só que o Hernani é muito profissional, cara. Puta, ele faz o negócio, ele te liga no Skype, aí você atende, e ele fala assim, e aí William, beleza? Oh, beleza. E você acha que vai ter uma conversa. Não, como você tá? Puta, tá legal aí, vamos gravar aqui agora, tá preparado e tal. Mas não é, e aí William, beleza? Oh, beleza. Então, ouvintes, hoje eu estou aqui com um convidado. O maluco já liga o gravador e começa a falar. E aí você fica tipo, caralho, tá acontecendo agora? E não tem erro, não tem erro, não tem uma hora que faz uma pergunta e fala, não, eu fiz uma pronúncia errada aqui, eu vou voltar atrás. Ah, essa pergunta não ficou legal, vou voltar. Sabe, você acaba de falar, já tem uma pergunta, e muito bem falada, e uma colocação foda. E aí, enquanto eu fazia isso, como eu não tinha a possibilidade de ficar pensando o que eu ia falar, tinha que responder naturalmente, eu comecei a ficar com uma neura, tipo, puta, esse episódio tá horrível, cara. Nossa, acho que foi o pior episódio que eu já gravei, vai ser o pior Sociedade Primitiva de todos. E aí, por isso eu enchi muito o saco dele, mandei muita mensagem, tipo, cara, eu acho que ficou muito ruim, se você quiser não precisa publicar não. Puta, acho que tá o pior episódio, os fãs vão odiar, o pessoal não vai gostar e tal. E aí, felizmente, ele não ouviu, falou, não, tá bom, relaxa, vai pro ar inteiro. E indo pro ar, a reação foi boa, tanto que temos agora já 110 ouvintes depois daquele episódio sair. Então esse feedback é muito bom, essa relação com quem ouve o podcast é o que dá vontade de continuar gravando, é o que motiva a gente a fazer. E ter isso em 2 episódios seguidos, tanto com o Hernani, Cidade Primitiva, quanto naquele sobre masculinidade, me fez muito bem, me deixou essa semana. Já estaria boa pelo fim do estágio, porque eu estava feliz, mas melhorou ainda mais graças a isso. E para não deixar só nesse esse tom de que foi tudo maravilhoso e tal, porque não foi, tiveram coisas ruins também, 2 específicas. Quando você está lidando com um adolescente, é mais de boa porque você entende que o adolescente ele tem opções, ele consegue fazer coisas, ele meio que cuida dele mesmo, então é mais de boa. Com criança não, criança é totalmente dependente, então tudo que acontecer com ela depende da mãe, do pai dela, do responsável dela. 2 coisas aconteceram essa semana enquanto eu estava dando aula que são a única razão para eu não ter certeza que eu quero ser professor de ensino fundamental, Fundamental 2, porque me deixaram meio zoado. A primeira é uma menina que ela chegou e falou pra mim que era aniversário dela. Eu tava saindo da escola e ela veio felizona e falou: professor, já é meu aniversário, já é meu aniversário. E aí eu falei: nossa, que legal, você vai ganhar o que de presente? Ela disse: não vou ganhar nada. Aí eu já fiquei meio triste, né? Eu falei: puta, porque é uma escola classe baixa, né? Eu falei: nossa, que foda. Eu falei: mas pelo menos sua mãe já deve gostar muito de você, deve te dar algum bolo, alguma coisa assim simples. Espero que seja bem legal. Ela já te deu parabéns hoje? E aí a menina falou: não, eu não ganhei nenhum parabéns hoje. E isso era 2h30 da tarde, que era que eu tava saindo da escola no dia da reunião. 2h30 da tarde. Na hora que ela disse isso, eu não ganhei nenhum parabéns hoje. 2h30 da tarde, no dia do aniversário. Quando eu era criança, cara, aniversário era uma coisa foda, eu ficava feliz, ganhava camisa do Cruzeiro, ganhava bola, ficava mó alegre. E ela já não tem isso. Então já foi uma coisa que me deixou, tipo, puta, coitada, né? Mas o que? Condição, talvez a mãe e o pai dela não tenham condições pra dar um presente. Mas aí quando ela manda não, eu não ganhei nem parabéns, sendo que ela tava em casa e foi pra escola e, tipo, ninguém ligou pro aniversário de uma criança. Isso deixa a pessoa zoada, sabe? E na hora que ela disse isso, eu pensei: caralho, essa menina. Espero que seja uma coisa específica dessa data por alguma razão e que nos próximos e nos anteriores isso não volte a acontecer.
Ela te deixa zoado da cabeça. Uma outra coisa também que foi o pior, no último episódio eu comentei sobre um moleque que ele veio falar comigo porque ele era alto, ele tinha tipo 1,70 m na sétima série, que já era bem alto já. Ele veio falar que ele tava querendo jogar basquete, que ele tava assistindo no YouTube. Ele não tinha TV na casa dele, então ele não podia assistir os jogos ao vivo, mas ele via no YouTube quando ele podia e veio perguntar pra mim. E eu assisti basquete durante muito tempo, então eu falei pra ele dos principais caras, falei do Dirk Nowitzki, que joga no Mavericks, que é o time que eu torço, falei do LeBron James, caras mais famosos, e escrevi o nome pra ele. Falei, ó, pesquisa esse cara aqui, pesquisa esse aqui, tem um maluco chamado Steve Nash, que é muito bom, procura sobre ele. E ele voltava e sempre, todo dia falava, nossa, ontem eu pesquisei esse daqui, ó, eu vi tantos vídeos dele, ele faz uma jogada muito bonita. E aí ele tava animado pra caralho e ia começar a treinar num clube que tem aqui, chamado Jorge Bruder. Ia começar a treinar no final do ano. Final do ano agora em dezembro, e em janeiro já jogava. E esse moleque desapareceu. Do nada ele não foi mais. E como eu tava mais na sexta e quinta série, eu não via ele no corredor e achava que ele devia ter mudado de escola, alguma coisa assim. Beleza, deixei pra lá, falei, pelo menos eu falei com ele, mostrei pra ele um pouco mais do esporte, ele deve gostar, espero que dê tudo certo. E aí um dia, enquanto eu tava na sala dos professores, a moça da coordenadoria veio avisar que um aluno, e aí falou o nome dele, não viria mais porque, como onde eu moro é uma região de interior, você deve até ter percebido pelo som de fundo, pelos passarinhos cantando e tal, tem muita ribanceira, tem muito lugar que é propenso a desmoronamento. E tem muita gente. Essa escola que eu falei, que as pessoas de lá são bem pobres, é por isso, porque as pessoas vêm, moram nessas regiões que são propensas a desabamento, e os filhos são matriculados lá. Esse moleque morava numa casa assim. E um dia à noite choveu, o lugar onde ele morava desmoronou por causa da chuva. A mãe, o pai e 2 irmãos dele morreram na hora que desabou. Sobreviveu ele, estava dormindo numa beliche embaixo, então sobreviveu. E o irmão dele sobreviveu, mas em estado grave. E aí vieram avisar isso. O cara falou, ó, acho que a avó dele veio aí avisar que ele vai ficar morando com ela um tempo, só que ele tá traumatizado, não quer mais ir pra escola, não fala mais nada, tá muito mal. Então esse ano ele não vai vir mais e no ano que vem a gente vê o que vai fazer. E isso também é uma coisa foda. A minha relação com esse cara e com esse moleque era de falar no intervalo. Era tipo, conversar, indicar uma coisa, ele ia lá e assistia. E mesmo assim me deixou zoado saber o que aconteceu com ele, sabe? Pensar como será o futuro dele a partir disso. Se fosse um aluno, cara, se fosse alguém da quinta série que eu vi desde o terceiro ano, desde a terceira série, né? E acompanhei todo esse tempo, eu acho que me deixaria pior ainda. E ter essa capacidade de afetar a sua vida pessoal é uma coisa que me preocupa um pouco. Então, por isso eu ainda não sei se eu vou lidar mais com crianças ou vou seguir nessa ideia de fazer ensino médio e ter os adolescentes, que aí seria mais tranquilo. A chance de acontecer menor, e se acontecesse você já entende que ele foi responsável de alguma forma porque ele já está mais velho, enquanto a criança realmente não tem opção nenhuma. Então foi isso. A parte ruim foi essa, para não dizer só que foi tudo bom. Da parte que cabia a mim, de dar aula, de relação com o aluno, foi tudo legal, tudo funcionou bem. Isso não tinha o que fazer, só estava lá ligado indiretamente a essas duas coisas, mas é o que me deixou meio zoado. Mas, tirando isso, foi muito bom. Foi no geral, se eu pegar ali tudo o que aconteceu, muito melhor do que eu imaginei que seria. Achei que eu não gostaria de dar aula, achei que eu não gostaria de lidar com crianças, que eu não teria um resultado positivo deles também, mas não foi nada disso não, foi até bem legal. Gostei muito mais do que eu achei que gostaria desse estágio. Esse foi o primeiro podcast que eu gravei sem ter um roteiro, sem ter um lugar pra ficar lendo, pra ficar seguindo como é o modelo normal. Então, caso tenha ficado muito confuso, desculpem. Eu espero que não tenha ficado, mas caso tenha ficado, foi mal. Foi por isso, por só ligar o microfone falando mesmo, sem ter organizado nada antes. Não foi um podcast de mitologia nórdica. Pelo que eu expliquei no começo, não foi algo que me cativou, não foi algo que eu gostei. Eu vou continuar estudando por precisar, mas não é algo que eu achei tão legal quanto na minha cabeça seria. Então por isso não foi esse tema, mas foi legal porque deu pra falar de mais coisa, deu pra tratar
mais temas e encerrar coisas que eu tinha começado antes e não teria muito tempo para encerrar depois, como é o caso do estágio. Então espero que tenham gostado. Esse foi o Menefrego Podcast episódio 6. Não esqueça de comentar o que você achou, comentar como foi o episódio. Mais uma vez, é isso que é o pagamento de quem produz conteúdo, é isso que faz a gente ter mais vontade de continuar fazendo. Então, se você gosta de um cara que tem podcast, ainda mais se for um cara que está começando, como é o caso aqui, que tá gravando lá para ter 5, 6 comentários, ajuda, comenta o que você achou no fim, porque isso ajuda muito. Pra um cara grande, pra um cara tipo Petri, tanto faz, ele tem 1000 ouvintes e 1000 e-mails para ele ler na caixa, mas para quem tem 0 e-mails e não tem tudo isso ainda, é o comentário que ajuda muito. Então, por favor, não esqueça de dizer o que você achou. Obrigado por ter ouvido. Semana que vem a gente está de volta no final de semana, sábado ou domingo, com um tema novo.